A paz do Senhor para todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e dando prosseguimento à série de mensagens expositivas sobre o livro de Salmos, hoje eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos a exposição do Salmo 4. O texto bíblico diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar em segurança. Bom, esse texto, o título desse salmo no original hebraico é Salmo de Davi para o cantor mor sobre Neginote. O cantor mor era o mestre ou diretor de música no templo em Jerusalém. Esse é o primeiro salmo que possui um título falando da sua natureza musical. Neginote é a palavra hebraica usada para indicar instrumentos de cordas, como a harpa e o símbolo. O Salmo 4, ele compartilha algumas semelhanças com o Salmo 3. Ambos descrevem as situações de perigo e nos dois salmos Davi demonstra profunda confiança em Deus. Davi tinha plena confiança que Deus o ouviria e responderia às suas orações. Ambos os salmos também falam da possibilidade de encontrar em Deus tamanha paz, que até mesmo diante das maiores aflições, aquele que confia no Senhor consegue dormir em paz. O tema central desse salmo é a paz de coração experimentada por aqueles que confiam totalmente em Deus, mesmo numa situação perturbadora. O conteúdo histórico provavelmente foi o mesmo do salmo anterior. A revolta promovida por Absalão, retratada no Salmo 13, provavelmente é também o pano de fundo do Salmo 4, porque Davi ainda está, como naquele caso, humilhado, cercado por mentiras, provocação e melancolia. No entanto, as provações semelhantes podem surgir em mais de uma ocasião e a utilização desse salmo no culto público do Templo de Jerusalém dá a entender que algo equivalente pode ocorrer também na vida de qualquer um. O salmo ele pode ser dividido em três partes principais. No primeiro versículo, Davi clama a Deus por socorro. A segunda parte, do versículo 2 ao versículo 5, ele repreende os seus inimigos, exortando-os a deixar a falsidade e a confiar em Deus. No versículo 6 ao versículo 8, ele contrasta a satisfação e a segurança dos que confiam em Deus com a ansiedade e a inquietação dos ímpios. A primeira divisão, então, no versículo 1, nós encontramos uma oração por socorro. Davi, ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia, me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Não há nesse salmo o mesmo clamor de desespero do Salmo 3. Aqui é um clamor de urgência. O grito de socorro do salmista ele é baseado na sua experiência passada de libertação, realizada por Deus, quando ele ainda estava num momento difícil. As orações de Davi tinham sido respondidas, e ao se lembrar que Deus havia respondido às suas orações em momentos anteriores de aflição, Davi ele expressa então grande liberdade para pedir ao Senhor que o ouça novamente. Esse é um salmo de lamento individual, mas que expressa também um grau de confiança em comum. O salmista ele enfrenta uma situação de muita necessidade, mas a sua confiança em Deus permanece muito forte. É mais um exemplo do hábito comum de Davi de apelar para as misericórdias do passado como base para os benefícios presentes. Essa é uma grande verdade. É inconcebível que aquele que sempre nos ajudou em nossas dificuldades venha nos abandonar agora. Deus não faz nada pela metade. Ele nunca deixará de ajudar aqueles que clamam a Ele por socorro. A expressão no versículo 1, responde-me,
literalmente significa ouve-me. Nenhum indivíduo tem o direito de esperar que Deus o ouça se ele não clamar. Não há oração respondida sem oração. Davi, ele baseia a sua oração na justiça prometida por Deus e na misericórdia que Deus já concedera a ele muitas vezes no passado, livrando de muitas angústias. Davi, ele declara: Deus da minha justiça, isto é, o Deus que me faz justiça, que defende a minha causa justa. A palavra hebraica para angústia traz a ideia de estar preso num lugar apertado. A expressão na angústia me tens aliviado significa literalmente no aperto me desse largueza. Trata-se de uma ilustração retirada de um contexto militar, representando um exército confinado por seus inimigos em uma passagem estreita por entre as montanhas, sendo então duramente pressionado pelo inimigo que os cerca. Nesse sentido, Davi já tinha passado pela experiência de ficar cercado num lugar muito estreito, mas nesses momentos Davi recebeu o socorro divino que o livrou desse aperto. Igualmente, Deus tira os seus servos de situações apertadas da vida, dando alívio a eles. A angústia geralmente provoca uma sensação que estreita a garganta, o estômago, as veias e reduz até mesmo a nossa capacidade de pensar racionalmente. O alívio vindo da parte de Deus nos permite respirar livremente, libertar a nossa mente dos pensamentos negativos e destrutivos e o nosso corpo de toda a tensão. Davi clama a Deus, apelando mais uma vez para a sua misericórdia. Ele diz: tem misericórdia de mim. Ele sabia que Deus tinha razão em permitir que os seus inimigos o ferissem por causa dos seus muitos pecados, dos seus muitos e grandes pecados. Mas, todavia, ele busca refúgio seguro nas misericórdias de Deus e pede que Deus o socorra, tirando-o dessas dificuldades. Como disse Charles Spurgeon, o melhor dos homens precisa de misericórdia tão verdadeiramente quanto o pior deles. Todas as libertações dos santos, como também os perdões dos pecadores, são dons livres da graça divina. Do versículo 2 ao versículo 5, nós vemos então aqui a descrição dos inimigos de Davi. É importante observarmos que Davi fala primeiro com Deus e depois então com os homens. Aquele que está constantemente na presença do Criador não terá medo de estar na presença dos filhos dos homens e lhes falar ousadamente. No versículo 2, Davi fala dos seus inimigos e os acusa de abandonarem o Deus verdadeiro e seguirem os deuses falsos. Ele diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Ó homens, no versículo 2, ou os filhos dos homens, como aparece no original hebraico, provavelmente é uma referência a membros ricos ou influentes da comunidade, que se aproveitavam do seu poder em prejuízo dos mais fracos. A Nova Versão Internacional traduz como poderosos. Esses homens inescrupulosos caluniavam e difamavam Davi. Eles queriam arrastar o nome de Davi na lama, na tentativa de acabar com o seu caráter, de manchar a sua reputação com acusações infundadas e mentirosas. E Davi lhes pergunta: até quando? Sua fúria insensata contra ele continuará. Em seguida, Davi os lembra de que seus esforços de derrubá-lo são em vão, pois Deus está do lado dele. A expressão tornareis a minha glória em vexame quer dizer que a glória de Davi era Deus, mas os homens zombavam da fé de Davi. Ainda no versículo 2, Davi questiona esses homens de alta posição, dizendo: até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Buscar a mentira refere-se à adoração aos falsos deuses. Os ídolos são comparados a mentiras no sentido de que não são verdadeiros deuses. Já o termo usado no hebraico, aqui traduzido como vaidade, significa literalmente coisas vazias, vaidade ou ilusão. A Nova Versão Internacional traduz o versículo 2 da seguinte maneira: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? A ilusão é uma espécie de mentira quase sempre inconsciente que pregamos a nós mesmos. Muitas vezes movido pela pressão dos nossos próprios desejos, na certeza ou na esperança de encontrar o caminho mais curto na realização pessoal.
é o meio que muitas pessoas utilizam para contornar problemas sem esforço, sem luta, sem sacrifício, para só depois então perceberem que é um atalho que não leva a lugar nenhum. É uma sensação emocional artificial, que no fim só traz mais decepção. No entanto, as pessoas amam as ilusões, de modo que existe até mesmo uma verdadeira indústria de ilusões. Muitas pessoas preferem ouvir um pregador de ilusões do que um pregador de arrependimento. O povo prefere comer o pão e viver de ilusões. É isso que a massa exige dos profetas. O texto de Isaías, capítulo 30, versículo 10 e 11, retrata isso claramente. Diz assim o texto de Isaías: Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-nos do caminho, apartai-vos da vereda, não faleis mais do Santo de Israel. Entretanto, Deus condena tal prática e mostra a diferença entre a conversa fiada e a pregação verdadeira. Em Jeremias, capítulo 23, versículo 28, Deus pergunta: o que tem a palha a ver com o trigo? O salmista não faz parte do grupo que prefere ilusões. Ele coloca as palavras ilusões e mentiras na mesma linha, no mesmo nível, no mesmo saco. E ainda adverte, no versículo 2, até quando vocês, ó poderosos, estarão amando ilusões e buscando mentiras? No versículo 3, Davi afirma, o Senhor distingue, ou seja, separou para si o piedoso. Essa é a mensagem central do Salmo. A palavra distingue ou separou, dependendo da versão, na forma que se encontra no original hebraico, significa separar ou tratar com preferência. Isso significa que Deus identifica os que lhe são queridos, aqueles que confiam em Deus, seguem os seus caminhos, e Deus os trata da mesma forma que os pais tratam os seus filhos. Ele cuida bem deles, ele ouve as suas orações. Aqueles que confiam no Senhor são como a menina do seu olho, como diz Zacarias capítulo 2, versículo 8. Seus nomes estão gravados nas palmas da mão dele, como afirma Isaías 49, 16. Deus nos ouve quando clamamos, ele se apressa em nos socorrer. Desse modo, Davi introduz a argumentação de Paulo em Romanos 8, 31, que diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 4, Davi faz a seguinte exortação: irai-vos e não pequeis. Se for para se irar, que seja por uma causa justa. Essas mesmas palavras são citadas por Paulo em Efésios 4, 26, para descrever a ira santa, quando ele lembra os cristãos que é certo irar pelas causas de Deus, mas não pelas próprias. Aqui no Salmo 4, as mesmas palavras são dirigidas aos inimigos de Davi, homens perversos que precisavam deixar a raiva esfriar e não permitir que a sua ira se traduzisse em atos violentos. Eles também são advertidos a reconsiderar o seu caminho. A expressão consultai no travesseiro o coração significa literalmente dizei ao coração. E tem o sentido de refletir sobre o estado espiritual de sua mente, emoções e vontade. Esse salmo, ele proclama aos perversos esperança e não destruição. Enquanto permanecem acordados na calada da noite, seus inimigos deveriam esquadrinhar o próprio coração e considerar a insensatez de se opor a Deus. A revolta deles só poderia terminar em desastre. Essa ponderação deveria levá-los a abandonar a difamação e os planos perversos. Isso nos lembra também que não podemos deixar a raiva ou a ansiedade destruir a confiança e fé que se deve ter no Senhor. No versículo 5, Davi exorta os perversos poderosos a combinarem a fé no Senhor com a justiça prática. Ele diz, ofereceis sacrifício de justiça. Ou numa tradução livre, façam da justiça o seu sacrifício. Depois disso, ele diz, confiai no Senhor, pois só quem confia no Senhor pode agir desse modo. E na terceira parte desse salmo, nós vemos o contraste entre os que confiam em Deus e os que confiam em suas próprias forças e capacidades, como nós vemos do versículo 6 ao versículo 8. Aqui, Davi faz escalar a presunção dos seus inimigos e dos céticos. Pelo seu testemunho pessoal, ele afirma que pode repousar
por causa das bênçãos pessoais recebidas de Deus. Os espectadores que tinham visto tudo o que acontecera com Davi, agora eles falam. O versículo 6 diz: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Não está claro no texto quem são esses muitos. O Salmo não os identifica, mas descreve a sua atitude pelo que dizem. São pessoas que ficaram desanimadas nos dias difíceis, que perderam a esperança ao sentirem ou imaginarem que o Senhor os tinha abandonado. Infelizmente, a descrença vem mais naturalmente do que a confiança, mas apenas a confiança permite-nos descansar no providencial cuidado de Deus. Mesmo quando chegamos ao fim da nossa esperança, nós ainda temos Deus, pois como está registrado em Hebreus 13:5, ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Há muitos que desejam prosperidade e felicidade, anseiam sempre em ver algum bem. O problema reside em querer as bênçãos sem o abençoador, o bem sem Deus. Ao contrário deles, Davi vai direto à fonte de todo o bem quando diz, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. A luz do teu rosto é uma figura que significa favor e faz referência ao prazer da presença do Senhor em graça e paz. Aqueles sobre quem o Senhor resplandece a sua face são verdadeiramente abençoados. No versículo 7, Davi expressa a fonte de sua alegria dizendo, mais alegria puseste no meu coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Seus inimigos podiam ter as suas ocasiões festivas durante a colheita, mas a alegria dada por Deus é algo imensuravelmente maior. A alegria que uma colheita abundante produz é grande, mas maior é a alegria que Deus dá. A colheita é um tempo de regozijo por ser resultado de muito trabalho, mas a alegria concedida por Deus transcende a alegria da colheita. A alegria de Davi no Senhor excede em muito a alegria dos ímpios quando seus celeiros estão abarrotados de cereal e os seus tonéis transbordam de vinho. Uma boa colheita, resultado de uma chuva abundante, um bom terreno, era uma bênção de Deus para o seu povo, mas há algo maior que celeiros cheios e cisternas transbordando, a alegria da presença de Deus. E Deus continua como fez para Davi, fazendo provisão para os seus servos, os quais confiam e se alegram nele, mesmo em meio às angústias e aflições da vida. Davi conclui o salmo dizendo, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. A expressão em paz me deito fala de plena confiança e doce repouso, e significa que a presença de Deus permitia que Davi dormisse tranquilamente e cheio de confiança. Diante da certeza da suficiência plena do Senhor, a agitação interior do salmista cessa. Como bem disse Charles Spurgeon, a ansiedade não esvazia o amanhã de suas fraquezas, mas apenas esvazia o hoje de sua força. Porém, Davi pode se deitar em paz e logo pegar no sono, pois sabe que o Senhor o faz repousar seguro. Davi chega à conclusão de que, uma vez protegido pelo poder de Deus, ele desfruta de tanta segurança e tranquilidade, como se fosse defendido por todos os exércitos da terra. A alma perturbada tem dificuldade para dormir, mas o sono torna-se fácil para quem está confiante e seguro em Deus. Davi deita-se e logo pega no sono. O Senhor havia preparado para ele tanto segurança quanto alegria. E concluindo, embora a nossa vida pareça muitas vezes estar cheia de incertezas, nada é incerto quando se tem Deus. As promessas do mundo, as pessoas do mundo, aliás, buscam o que é bom, mas não buscam o bem supremo. Tudo que deseja é o seu bem-estar exterior, o bem presente, parcial, boa comida, boa bebida, um bom negócio, uma boa situação. Porém, do que serve tudo isso se deixa um Deus de lado? C.S. Lewis, ele diz, não deixe que a sua felicidade dependa de algo que você pode perder. Muitos buscam a felicidade, mas Davi a encontrou em Deus. Longe de Deus, tudo mais é temporário e passageiro.
Os inimigos de Davi eram homens influentes, ricos e poderosos. Davi, no entanto, como declara João Calvino, reformador de Genebra, testifica que, embora estivesse destituído de todas as demais coisas desejáveis, o amor paternal de Deus era suficiente para compensar a perda de todas elas. Eis, portanto, o sentido de tudo. A maioria das pessoas tentam alegremente alcançar os prazeres e as vantagens da presente vida. Minha tese, porém, é que a perfeita felicidade só pode se encontrar no favor divino. Em tempos de dificuldades e angústia, nós devemos correr para os pés do Senhor em oração. Seus livramentos passados são também a certeza de livramentos presentes e futuros. A lembrança do passado alimenta a nossa fé. E como diz Andrew Murray, a esperança de Deus, a fé espera de Deus, o que está além de qualquer expectativa. Devemos entender que Deus, em sua graça, nos fez para si mesmo. O Senhor é nosso Pai Celestial, que cuida dos seus filhos. O Salmo 103, versículo 13 e 14, faz a maravilhosa afirmação: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, no nome de Jesus. Amém.